Hello, terceiro ano, bom dia, good morning. Nessa aula, nós iremos fazer uma correção dos exercícios da aula 8, tá? De Reading and Comprehension Test, leitura e compreensão de texto. E depois vamos retomar o Past Perfect. Eu vou explicar para que serve, assunto do qual nós costumamos aprender no nono ano, né? Present Perfect, Past Perfect, ok? Então vamos lá. Primeira, qual vocês marcaram? De acordo com o texto, o desaparecimento, qual que é? A, B, C, D ou E? A letra D, tá? 2. Segundo texto, a evidência do consumo de plantas pelas populações de homens de Neanderthal. Qual que é? A letra C. Então, 1 é a D e a 2 é a C. Não deixa claro se eles as consumiam como alimento ou se as usavam como vestimenta. Terceira, os vocábulos indection, therefore, however, sublinhados no texto podem ser substituídos por letra A. 4. Qual que vocês colocaram? Uma ação que ocorreu antes de outra no passado, então está no passado. Agora, nessa aula, a gente vai estudar a gramática. Grammar. Grammar, past perfect, ok? O passado perfeito. O passado perfeito é um tempo que indica que a ação, uma ação, eu posso dizer assim, é diferente eu falar assim, eu trabalhei ou eu tinha trabalhado, tá? Define-se como uma ação que aconteceu antes do passado, tá? Então, por exemplo, para fazer o past perfect, vocês precisam da partícula had, que é o passado, tá? Do verbo to, o particípio passado. Então, vamos lá. Past perfect é formado com o auxiliar had, né? Que é o passado, e o verbo principal no particípio. Vocês têm uma tabela de verbos que tem a terceira coluna, tá? O particípio passado é como se fosse o nosso português ado, ido, né? Feito, falado, né? Lido, entendido. Então, para formar o past perfect, vocês precisam da partícula had no passado, né? Do verbo to have, e a terceira coluna de verbos. Se for verbos regulares, é só aquelas regras do ED, do verbos regular verbs in the simple past, ok? Então, lá no começo. I invited Linda for dinner last night, but she couldn't come. She had already planned to do something else. Eu convidei Linda para jantar a noite passada, mas ela não pôde vir. Ela já tinha planejado fazer alguma coisa a mais, tá? Então, when I arrived home yesterday, my wife had gone to the supermarket. Quando eu cheguei em casa ontem, a minha esposa tinha ido ao supermercado. Então, I had gone é o past perfect. Eu tenho a partícula do verbo to have no passado, to had, mais go. Go, passado do verbo to go, a segunda coluna é went. Gone é o particípio passado. Então, agora a gente passa a usar a terceira coluna de verbos. O past perfect é formado com o auxiliar had e o principal no particípio passado, como eu já havia dito. She had done the work. Ela tinha feito o trabalho. A gente fala isso em português, né? O particípio passado. Só que em inglês ele não recebe o nome de particípio passado só, de past participle. Ele recebe o nome de past perfect, porque ele é o passado perfeito, tá? Ela tinha feito uma coisa que aconteceu, tá? Lá atrás. Mr. Johnson had been to Europe. Senhor Johnson tinha estado na Europa. Uso. O past perfect descreve uma ação que aconteceu antes de outra, como eu falei no começo, antes de outra acontecer, que também é no passado. Então, ele antecede uma ação passada, vamos dizer assim. Ele é uma ação que aconteceu antes de uma outra ocorrer, tá? No passado também. He had cleaned the house before our parents arrived. Nós tínhamos limpado a casa antes dos nossos pais chegarem, né? ou antes que nossos pais chegassem, né? Note que a ação de limpar a casa aconteceu no passado, anteriormente ao fato de os pais chegarem. Então, a ação do past perfect, ela acontece antes de uma outra ação no simple past. Então, ó,
We had cleaned the house before our parents arrived. Então, pessoal, ela antecede uma ação no passado, a ação do past perfect, tá bom? Ela vem anteriormente a uma ação no passado. After James had seen Casablanca for 6 times, he decided to visit Morocco. Então, ó, antes que James tivesse visto a Casa Blanca por 6 meses, eles decidiram visitar. Então, had seen é uma ação que antecede decided, eles decidiram. Tenha visto, né? Então, é o past perfect. Atenção, são comuns com esse tempo verbal alguns advérbios. O que são advérbios? São aquelas palavrinhas que exprimem circunstâncias, hora de tempo, de modo, de lugar, de afirmações, né? Os advérbios already, que é o já, never, nunca, são comumente empregados no past perfect, ok? When I came to her house last night, she had already left. Quando eu vim para sua casa, ontem à noite, ele já tinha saído, né? When I came to her house last night, she had already left. Então, quando eu vim para sua casa, ela já tinha saído. Note que a ação que ela já tinha saído é um past perfect, porque ela antecede a ação de eu chegar. Então, antes de eu chegar, she had already left, tá? Qual é a posição do advérbio em inglês na frase? Geralmente ele vem depois da partícula do verbo de apoio, do verbo auxiliar, e antes do verbo principal. Então, aí ele está in the middle of the sentence, no meio da sentença, intercalado, tá? This morning, I heard a song that I had never heard before. Nessa manhã, eu ouvi uma canção que nunca tinha ouvido antes. Então, this morning, I heard a song. Então, eu ouvi uma canção that I had never heard before, que eu nunca tinha ouvido antes. Então, as partículas never e already são muito comuns no past perfect, ok? São advérbios que exprimem aí já, nunca, né? Algumas circunstâncias, tá? Ou intensidade. Então, essas duas são as comumente usadas. Então, agora vocês têm os testes para fazer. Pessoal, eu gostaria que essas tarefas da gramática vocês fizessem pelo plural, tá? Aí, se alguém tiver algum problema ao acessar o plural, der algum erro, né? Às vezes acontece, a página saiu fora, alguma coisa que ocorrer, vocês podem fazer pela apostila e me mandar foto por e-mail. Apesar de que eu gostaria que essa correção, vocês tirassem a foto, quem não me mandou ainda, e me mandasse por e-mail, ok? Tá? E os exercícios, então, vocês vão fazer a página 368, tá? O exercício 1 e 2, a página 369, os exercícios 3, 4, 5 e 6, tá bom? E já podem executar dessa aula também a tarefa mínima. Próxima aula a gente começa a ver alguns textos do Enem, então, ok? Goodbye, students. A good job for you.